as pessoas se cuidem menos, tenham menos cuidados, que os governos não cumpram a sua parte, descuidem do tema do isolamento social, as mortes no Brasil podem passar na casa dos 100 mil. Portanto, o Brasil pode ser o segundo país do mundo, somente atrás dos Estados Unidos nesta fase, em número de infectados e também em número de óbitos. É uma situação gravíssima, né, que está sendo colocada para nós e que, portanto, exige das nossas autoridades, do presidente, que está... já está em Porto Alegre, né, Beatriz? Já está em Porto Alegre. Já está em Porto Alegre. E vai receber um dos maiores panelaços da história que Porto Alegre já registrou. Dos governadores, prefeitos, da sociedade civil, dos meios de comunicação, dos veículos de comunicação do nosso estado, do nosso país, da sociedade organizada, uma informação correta, precisa, porque senão nós vamos viver uma situação de uma dramaticidade muito grande, né? Não é por acaso que o Brasil, nos últimos 2 dias, teve óbitos superiores a 400 pessoas, figurou entre os 3 maiores óbitos do mundo, né? Ficando atrás dos Estados Unidos, no dia de ontem da Grã-Bretanha, porque a Grã-Bretanha resolveu incorporar aos casos de Covid as pessoas que faleceram nos asilos que não estavam sendo computados até agora. Meu Deus do céu. Então o nosso cenário não é um cenário alentador. Não. Eu sou daquelas pessoas que prefiro que a gente seja mais duro agora, mais cético agora, menos esperançoso agora, mas possa lá na frente perceber que o resultado foi menos pior, do que afrouxar agora, do que passar uma mensagem que não é verdadeira, que não é correta, de uma esperança falsa, mentirosa, e lá na frente ter que chorar o leite derramado. E deixar bem claro para as pessoas que muitos de nós, que não são do grupo de risco, essas pessoas podem, inclusive, entrar em contato com o vírus, ter uma leve indisposição, algumas não vão ter nenhuma indisposição, né, por causa do próprio meio que o vírus vai encontrar, do território. Mas ao entrar em contato com uma avó, com um bebê, uma pessoa que esteja com problemas de subnutrição, ele pode passar o vírus que pode ser mortal. Então, quer dizer, no momento que tu percebe que tu é vetor, e tu não vai morrer imediatamente, mas vai matar pessoas, porque tu vai ser uma arma que vai matar pessoas, tu tem que te responsabilizar por, no mínimo, usar a máscara, sabe? Não abraçar as pessoas, não beijar as pessoas quando encontrar, não dar a mão para apertar. Tem que fazer, as pessoas precisam entender que não é uma questão pessoal, nem uma questão ideológica, nem uma questão futebolística, é uma questão que tu vai matar outra pessoa. Não é uma questão que envolva paixão, né, Beatriz? Não é praticidade. Tem paixão pela vida. É praticidade. Mas, no caso, é uma questão de ciência, de um vírus que ataca o organismo das pessoas. Foi ontem, né, que faleceu uma menina de 22 anos que morava aqui em Dom Pedrito e estava com problemas se tratando na área da oncologia, enfim, na área do câncer. Recentemente, na semana passada, houve aquele rapaz que era médico de 34 anos em São Paulo, que não tinha nenhuma comorbidade, que é o termo da moda agora, né, Beatriz? E também, pelo contato, acabou falecendo. Então, sim, existe um grupo de risco, que são as pessoas com mais de 60 anos de idade. Sim, existe um grupo de risco, as pessoas que já têm alguma comorbidade, alguma outra doença, a diabetes, tem tendência à hipertensão, que tem tratamento de câncer. Mas também o vírus pode ser fatal para pessoas que não têm nenhuma comorbidade. É a minoria? Mas já tem exemplos no próprio Brasil de pessoas que tiveram contato com o vírus na linha de frente do combate ao vírus, no caso de médicos e enfermeiros, que acabaram também falecendo. Então, a paixão e valentia não são bons guias para o tema do combate à pandemia, do combate ao coronavírus. E que entra realmente assim o fator mais desestabilizador, que é o Bolsonaro e o governo dele, porque ele é o Superman, né? Eles não vão ter problema nenhum, eles podem ter contato com o vírus, que não vai acontecer nada com eles. Eles passam essa informação, passam essa imagem, e que tem pessoas que, desavisadas, com problemas mentais, vão achar que tem que fazer a mesma coisa, né?
que na realidade, assim, o que indica, né? E ontem sabe que uma coincidência, né, Beatriz? Nós, nessa reunião, teve uma apresentação de uma pesquisa do Vox Populi, pelo Marcos Coimbra, enfim, que é uma pessoa da área da ciência política, enfim, que faz pesquisa há anos no Brasil. Tudo indica que o Bolsonaro ele trabalha com o imaginário popular daquelas pessoas que querem ter na sua frente alguém que seja uma pessoa despojada, alguém que mostre valentia, que não tenha medo, que seja uma figura antissistema, né? Uma figura que não faça acordo com ninguém, que não rebaixe o seu programa, a sua plataforma. Trabalha um pouco com esse imaginário, ou seja, com essas pessoas que não convivem com o dia a dia da política, não convivem com o dia a dia dos meios de comunicações e criam lendas nas suas próprias cabeças. Ontem foram apresentados 2 dados que me parecem esclarecedores, né? O primeiro no tema da saúde, que dizia mais ou menos o seguinte, assim, porque os dados da Vox Pop que chegou até nós ontem são parecidos, Beatriz, com os dados do Datafolha, ou seja, aumentou a rejeição ao Bolsonaro ao seu governo, mas ainda tem um número de 35% que dão uma avaliação de ótimo a boa para o Bolsonaro, né? Mas é a linguagem deles, né? E ontem veio 2 informações que foram importantíssimas. Primeiro, das pessoas que estão se envolvendo direta ou indiretamente com o tema da Covid, pessoas que trabalham na área da saúde, pessoas que têm amigos, amigas, parentes que estão doentes, pessoas que são informadas como tu, como eu, enfim, que vivem o mundo da política, da sociedade, a rejeição vai a 80%. Onde é que a rejeição não aumenta? Naquelas pessoas que não leem jornal, não ouvem rádio, não ouvem o programa Manaus Horizonte da Beatriz Fagundes, das pessoas que não tem ninguém ainda na sua família ou próximo a elas que não tiveram ainda problemas da doença e que acham que sim, a doença é uma coisa muito distante. Agora, então isso mostra o que para nós? Quanto mais houver esta falta de políticas do governo federal de combate à Covid, aumentando o número de pessoas infectadas e, lamentavelmente, o número de pessoas mortas, quanto mais pessoas tiverem contato com esse tema, vai começar a cair a ficha das pessoas. Porque elas vão perceber que aquele herói delas, aquele mito delas, é um mito de bodega, né? Eu acho que nem de bodega, né, Beatriz? Eu acho que não. Melhor que esse daí, né? É um mito que se desmancha no ar, ou seja, é um mito que não resolve as questões cruciais das pessoas. E outra informação também que foi importantíssima, que onde foi apresentada para nós, pega num tema que é colateral, mas que está aí. A gente vai agora na rua, anda na frente das caixas econômicas federais, tem aquelas filas enormes de pessoas que vão lá para retirar o chamado auxílio emergencial. E essa foi uma bandeira que foi levantada fundamentalmente pelos partidos da oposição. É uma bandeira histórica do PT, do Suplicy, a chamada renda mínima das pessoas em períodos de dificuldade. E tu sabes que quando perguntado para as pessoas, 40% acham que o governo federal foi o autor da tal da emenda do auxílio emergencial. Ou seja, atribuem à figura do governo federal esse auxílio que a ideia nasceu na oposição, é uma bandeira histórica do PT, tem pessoas vinculadas ao mundo do Tucanato também que defenderam isso. O Suplicy é o seu defensor histórico. Quem defendeu foi os deputados do PT que protocolaram o projeto inicialmente. O Maia acolheu. O Bolsonaro queria que fosse R$200 e foi a luta dos 9 deputados que fez com que fosse transformado em 600 e para quem é dono de casa, em 1.200. Mas as pessoas, 40% acham que a iniciativa é do governo federal. Então mostra uma segunda questão. Ao lado dessa imagem grotesca, mentirosa do mito, existe ainda muita desinformação, por incrível que pareça, Beatriz. Por incrível que pareça. Mesmo havendo uma situação grave de crise de pandemia, as pessoas ficando doentes e morrendo. Mesmo a crise social das pessoas ficando desempregadas, subempregadas, com salário parcelado, pago pela metade, não tendo recursos para pagar suas contas, o aluguel, o mercado,
as pessoas ainda estão muito desinformadas de quem são os responsáveis, a quem compete as iniciativas, quem produz política e quem não produz política. Sim, então, a gente sabe, por exemplo, Júlio, que uma das orientações que está sendo recebida pelos apoiadores do Bolsonaro, através do WhatsApp, eles recebem a orientação para não assistir programas de rádio, de TV e não ler jornal. Não se informar. Ou seja, é a política. Inclusive, aconteceu comigo agora de manhã. Eu fui numa Caixa Econômica Federal agora às 7 da manhã, porque eu tinha que fazer uma transferência para um irmão meu que mora em Santa Maria. Daí já tinha uma fila para entrar na Caixa. Mas para ali pro eletrônico ali, ainda não tinha ninguém. Daí eu entrei e entrou uma outra pessoa que estava trabalhando ali num concerto de uma questão de telefonia. Deu, tudo bem, vou retirar dinheiro. Eu vim retirar o dinheiro do Bolsonaro. Então tu vê, Beatriz, o cara já está trabalhando às 7 da manhã, é alguém que trabalha de forma subempregada, por empreitada, que faz serviços contratados por empresas na área da telefonia ou na área da energia, já tem pouco tempo para poder escutar rádio, ou ver televisão ou ler jornal, e ele acha, eu testemunhei ao vivo a coisa, que o dinheiro que ele foi sacar ali é o dinheiro do Bolsonaro. Exatamente. E aí tu completa com uma terceira questão que me parece fundamental. Então tem a questão do mito, né? Ou seja, que é aquela figura criada na cabeça das pessoas. Tem a questão da falta de informação e tem uma terceira questão que esses dias eu conversei longamente aqui no escritório do deputado federal de Júlio Marcon com alguns pastores que são pastores da igreja Assembleia de Deus, que é uma das igrejas mais tradicionais e são os chamados pentecostais. Eles não são neopentecostais. Os neos são essas igrejas novas que surgiram por aí, tipo Universal, enfim, que tem uma outra filosofia muito mais vinculada à questão da teologia da prosperidade, né? E eles me diziam o seguinte: mas Júlio, é muito fácil, é muito simples o sistema. Imagina o seguinte, durante a semana eles espalham as fake news, certo? E no final de semana alguns pastores, algumas igrejas dizem que aquilo é verdade. Então é um ciclo perfeito, Beatriz. Eles recebem as fake news durante a semana, são orientados a não ouvir rádio, a não ver televisão, a não ler jornal, e no final de semana, pastores, entre aspas, né, porque não são pessoas que pregam de fato a palavra de Deus, de Jesus Cristo, confirmam aquelas mentiras, por mais bizarras e absurdas que elas possam ser. Então, de fato, tem um sistema montado no nosso país que levou desde a época do golpe contra a Dilma, né? Que foi uma coisa... Hoje as pessoas se envergonham do que aconteceu no Brasil, né? A Dilma foi caçada por conta das chamadas pedaladas fiscais. E hoje tem cheiro de crime de vida, envolvendo a questão da Marielle, cheiro de crime organizado envolvendo as milícias no Rio de Janeiro, cheiro de crime vinculado ao crime organizado dos grupos chamados PCCs da vida, essa coisa toda aí. Tem cheiro de entrega da soberania do nosso país ao capital internacional, mortes nas nossas casas. Isso não é motivo para que haja um processo de impeachment contra o presidente da República? Mas por quê? Porque existe uma base social montada em cima de 3 pés de barro, né? A ideia do mito, que é aquela ideia do ser que não se envolve na podridão, na sacanagem, ou seja, aquela figura que é o salvador da pátria, o Sassamutema, né? Envolve na ideia da ausência de informação das pessoas, de manipulação da informação das pessoas, e envolvida, por fim, nas fake news vinculada à questão essa das chamadas igrejas neopentecostais, que se dizem cristãs, mas na verdade acabam praticando uma teologia egoísta e individualista, né? Isso que produz aquilo que a gente olha lá. Vai aparecer numa pesquisa. E qual é a avaliação do Bolsonaro?
continua com 33% de pessoas que ainda acreditam nele. Sim, mas existe um sistema montado no Brasil. Montadíssimo e funcionando a milhão. E essas pessoas, quando tu vai conversar com elas, elas falam mal, por exemplo, do ditador lá, do presidente, não sei como é que se denomina. Da Coreia do Norte. Da Coreia do Norte.